Boa tarde, pessoal. Hoje, dando continuidade aí à nossa programação, na disciplina, no conteúdo teórico, né? Na nossa disciplina de Urgência e Emergência 2, nós vamos falar aí sobre insuficiência respiratória aguda, de um modo geral, tá bom? As etiologias específicas, né? As doenças específicas que levam a quadros de insuficiência respiratória aguda serão apresentadas no decorrer aí da exposição do nosso conteúdo programático durante o semestre. Perfeito? Hoje o objetivo desta aula, basicamente, vai ser aí a diferenciação e a classificação e a diferenciação dos tipos de insuficiência respiratória aguda, tá certo? O que vem a ser a insuficiência respiratória aguda? Basicamente, ela se concentra, ela se converge, né, na rápida deterioração da função respiratória, que leva, né, esse declínio da função respiratória, como vocês vão observar no dia a dia, ele vai levar ao surgimento de manifestações clínicas agudas e extremamente intensas, tá certo? A perda do ponto de equilíbrio das trocas gasosas, ela é extremamente prejudicial. E existe, né, naqueles pacientes já cronicamente enfermos, tá bom? Existe um tênue equilíbrio, né, um pequeno divisor de águas que mantém essa homeostase entre a compensação e a descompensação. Consequentemente, né, nós vamos observar alterações, como nós já estudamos na aula passada, de estudos do equilíbrio ácido básico, alterações gasométricas, tá? Que, por si só, serão a regra, né, da identificação e da afirmação do aparecimento do quadro de insuficiência respiratória aguda. Tudo bem? Mas como que a gente pode, então, conceituar a insuficiência respiratória aguda? É uma condição clínica, primeiro ponto, no qual o sistema respiratório ele não consegue manter os valores da pressão arterial de oxigênio, né, expressos na gasometria arterial, tá bom? Denominado de PaO2, e ou da pressão arterial do gás carbônico, da PaCO2, ambos expressos em milímetros de mercúrio, dentro dos limites que nós consideramos serem limites da normalidade. Quais são esses valores? Para uma PaO2, nós consideramos como limite mínimo da normalidade um valor, né, expresso em 60 milímetros de mercúrio. E uma PaCO2 acima de 50 milímetros de mercúrio configura também um quadro de insuficiência respiratória. Ok? E a gente pode falar do ponto de vista das trocas gasosas. Tá? Como está aí nesse slide, as trocas gasosas, elas correspondem, no seu todo, como a pedra angular. Tá bom? Olha aqui, ó, a pedra angular que dá equilíbrio ao arco, que dá sustentação de manutenção contra o efeito da gravidade. Portanto, alterações nas trocas gasosas vão significar, né, de uma maneira geral, uma perda do equilíbrio fornecido por esse fator angular geométrico, tá certo? Que é essa pedra.
Perfeito? Portanto, assim, se você extrai menos oxigênio, se você difunde menos o gás carbônico, se você elimina menos o gás carbônico, com certeza você vai estar diante de alguma alteração na troca gasosa que vai desestruturar toda a geometria respiratória do organismo. E aonde a gente pode enxergar, né, e falar um pouco sobre as principais alterações de troca gasosa? Na ventilação do paciente, na perfusão do paciente, na relação VQ, ou relação ventilação-perfusão deste paciente, na difusão que esse paciente apresenta, e, por fim, nos valores do gradiente alvéolo arterial, né, que findam, né, e essa sequência de pontos que podem sofrer possíveis e são passíveis de alteração quando nós temos uma troca gasosa prejudicada. O que nós falamos aí da ventilação? A ventilação, né, é um processo cíclico, todos vocês sabem, todos vocês já estudaram em fisiologia. É um processo cíclico responsável pela renovação do gás alveolar. Ela vai resultar na ação integrada entre o centro respiratório, entre as vias nervosas, entre a caixa torácica, composta por toda a estrutura osteomuscular, e os pulmões, efetivamente. A ventilação alveolar, ela possui uma fórmula, tá? A gente poder estimar essa ventilação alveolar. A fórmula, ela é fornecida da seguinte maneira: ventilação alveolar é igual ao volume corrente menos o volume do espaço morto anatômico. Existe já uma numeração específica, tá, para sexo e idade, vezes a frequência respiratória, tá certo? Então, alterações na ventilação alveolar, né, seja no volume corrente, seja no espaço morto, seja na frequência respiratória, vão, né, alterar de forma significativa, talvez, o processo das trocas gasosas. Já a perfusão, né, ela tem como característica, certo? A circulação pulmonar, tá bom? Onde, através da ventilação, esse gás vai se perfundir através da circulação pulmonar, que ela é composta, conforme está aí nesse desenho de fundo, né, muito bem feito, siliconado, né, designando aí região arterial em vermelho, região venosa em azul, né? Ela vai ser composta por um vasto leito vascular, onde os pequenos vasos e os capilares serão os responsáveis pela atividade funcional. E esses, né, pequenos vasos e capilares, né, que compõem a circulação pulmonar como um todo, eles possuem, né, características de um sistema hidráulico de baixa pressão. Ele é complacente, né, ou seja, ele tem uma elasticidade maior, e, além de uma complacência adequada, ele possui uma baixa resistência, né? E essa complacência ideal e essa baixa resistência, elas podem ser modificadas por fatores intrínsecos,
do próprio organismo, decorrentes de alguma patologia, como, por exemplo, alterações pressóricas, alterações volumétricas e alterações de fluxo, bem como fatores extrínsecos, derivados aí da inervação autonômica, uma polineuroradiculopatia periférica ascendente, ou sim, uma síndrome de Guillain-Barré, né? Ou um descontrole moral. E, além disso, e por último, né, esse sistema de baixa pressão, complacente com baixa resistência, ele pode ser alterado também a uma vasoconstricção, uma vasodilatação, principalmente pelo excesso ou diminuição de determinados gases respiratórios. Tudo bem até aqui? E a relação ventilação-perfusão? Nós vimos a ventilação como um componente fundamental, nós vimos a perfusão. Agora, existe uma relação de ventilação e perfusão que tem que ser equilibrada e mantida, exatamente para que a gente tenha uma troca gasosa adequada. E o que caracteriza principalmente as alterações, né, de ventilação e perfusão? Elas vão ser principalmente caracterizadas por dois componentes: o efeito espaço morto e o efeito Shunt. Tá bom? Antes de nós falarmos do efeito espaço morto e do efeito Shunt, eu relembro que os valores finais da pressão parcial de oxigênio e da pressão parcial de gás carbônico são resultantes das interações entre a taxa de ventilação alveolar, que é dada por aquela fórmula que nós vimos no slide anterior, e o respectivo fluxo sanguíneo. E mesmo em indivíduos normais, sem nenhuma patologia aguda, a relação ventilação-perfusão, ela não vai ser uniforme em todo o pulmão. Porque fisiologicamente, tá, existem algumas áreas dentro da anatomia pulmonar que exibem, tá bom, uma maior relação de ventilação-perfusão, caracteristicamente nos ápices pulmonares. Tá? Existem situações bem polarizadas, né, de distúrbios de ventilação e perfusão, que são representados por alvéolos ventilados, mas não perfundidos. Tá? Aí vem, então, portanto, né, a característica da redução da perfusão em relação à ventilação, que é o efeito espaço morto. Tá bom? Algumas doenças que caracterizam isso, por exemplo, tromboembolismo pulmonar, hipertensão pulmonar primária, tá bom? E existe uma situação oposta, prestem bem atenção, aonde os alvéolos não ventilados, porém com perfusão adequada, vão se exibir em uma característica patológica denominada de shunt. Ou seja, enquanto no espaço morto nós temos uma redução da perfusão em relação à ventilação, no efeito shunt nós vamos ter uma redução da ventilação em relação à perfusão. E aonde nós podemos observar isso? Nós vamos, obviamente, estudar as pneumonias, na síndrome do desconforto respiratório agudo do adulto, tá? SARA, e nas atelectasias, principalmente. Tá bom?
E finalizando esse slide, do ponto de vista prático, para que fique realmente consolidado, as alterações na ventilação-perfusão, elas são as causas mais comuns de distúrbios de trocas gasosas. Tá? Então, você está diante de um distúrbio de troca gasosa, a primeira coisa que você pode fazer, tá certo? Para poder te ajudar a nortear tanto o tratamento como o diagnóstico como o tratamento desse quadro de insuficiência respiratória, desencadeado por uma alteração na troca gasosa, são as alterações de ventilação e perfusão, das quais a gente destaca o efeito espaço morto e o efeito shunt. Tudo bem até aqui? Ok. Bom, e a difusão? O que nós podemos aí dizer em relação à difusão? A difusão é a capacidade pulmonar definida como a quantidade de gás, capacidade de difusão pulmonar definida como a quantidade de gás transferida, como a gente está vendo aí nesse slide à esquerda, né, através da membrana alvéolo-capilar, para cada milímetro de mercúrio de diferença entre as pressões parciais deste gás no espaço alveolar e no sangue. Tá bom? O fluxo de oxigênio, ele sempre vai ser dirigido pela maior pressão no nível alveolar em relação ao sangue capilar. Tá bom? Então, a questão da difusão, né? A gente sempre pensar na difusão em alterações que sejam expressas com uma incapacidade, né, de difusão gasosa transferida minuto a minuto através da membrana alvéolo capilar. Tá bom? E o gradiente alvéolo arterial é, assim, um componente dentre aí as alterações de trocas gasosas, que por sua vez é a pedra angular do equilíbrio geométrico da respiração, né, que sustenta aquele ar fictício, né? O gradiente alvéolo arterial, ele é a eficácia global, né, das trocas gasosas, que pode ser avaliado à beira de leito. É muito comum, durante uma visita multidisciplinar, à beira-leito de um paciente criticamente enfermo, em regime de ventilação mecânica, seja no ambiente do pronto atendimento de urgência, seja no ambiente de terapia intensiva, que o médico assistente questione ao fisioterapeuta o resultado do gradiente arterial, alveolar arterial. E esse cálculo matemático simples, né, ele vai basicamente expressar, né, a diferença entre a pressão de oxigênio dentro do alvéolo menos a pressão de oxigênio arterial, a PO2. Esse gradiente, essa diferença, ela costuma ser e deve ser, tá, pequena, normalmente entre 5 e 10 milímetros de mercúrio. Necessariamente menor do que 100 milímetros de mercúrio, independentemente da idade, tá? E quando, da feitura desse cálculo matemático, com dados obtidos, principalmente da gasometria arterial, se o indivíduo exibe, né, estes valores,
citados anteriormente, subentende-se que ele possui um gradiente adequado. A diferenciação entre a presença de alterações da relação VQ, espaço morto e Shunt, né? Ela pode ser feita pela administração de oxigênio a 100% ao paciente. Se aumenta, se ele tiver ventilação. Se ele tiver uma boa resposta ao oxigênio, ou seja, se a saturação arterial subir, né, indica uma desproporção de ventilação-perfusão como causa de hipoxemia. Enquanto que, quando esse paciente tem um shunt verdadeiro, shunt este definido como a redução da ventilação em relação à perfusão, tá certo? Nós estamos diante de um shunt verdadeiro. E, consequentemente, nós devemos nos guiar para a elaboração de outros diagnósticos da doença de base, né? Visto que a hipoxemia ela é sustentável, ela é mantida. A título de curiosidade, obviamente a gente não vai pedir isso em prova, agora não é o momento. Você tem que saber que existe o gradiente alvéolo arterial, que ele é importante, que ele tem valores de corte, né? E que ele nos dá uma informação valiosa e útil em relação às verdadeiras áreas de shunt, né? A equação é P, né, vezes, né, a diferença alvéolo arterial do oxigênio, igual à fração inspirada de oxigênio, vezes a pressão barométrica do local, menos 47, menos a pressão parcial de gás carbônico dividido pela respiração, menos, né, ou consciente respiratório, menos a pressão parcial de oxigênio. Certo? Atualmente, tá, o consciente respiratório ele é estimado em 0,1. Tá bom? Então, essa é a fórmula do gradiente alvéolo arterial, aonde nós encerramos, então, portanto, os principais componentes que podem alterar uma troca gasosa, que, por sua vez, é a pedra angular de todo o padrão respiratório do indivíduo. E como que nós vamos classificar essa insuficiência respiratória? Classicamente, a insuficiência respiratória ela é classificada em tipo 1, ou hipoxêmica, e tipo 2, hipercápnica. Né? O que é, né, a IR tipo 1, ou insuficiência respiratória tipo 1? Também chamada de insuficiência respiratória alvéolo capilar, aonde os distúrbios fisiopatológicos levam à instalação de hipoxemia, mas a ventilação continua mantida, caracterizando-se, portanto, pela presença de quedas da pressão parcial de oxigênio a valores normais ou reduzidos da pressão parcial de gás carbônico. Cujo intervalo de normalidade a gente sabe que vai de 35 a 45 minutos de mercúrio. Nestes casos, onde nós observamos essa alteração fisiopatológica, necessariamente, tá, nós vamos ver a elevação do gradiente alvéolo arterial. Normalmente ele vai estar acima de 100, 150, 200, 300 e assim vai. Tá? E nós vamos ver que essa elevação do gradiente alvéolo arterial, alterando a troca gasosa e desestruturando a pedra angular de todo o sistema respiratório, vai ser devido a distúrbio de ventilação e perfusão. Na maioria das vezes, né, vão
se caracterizar aí por distúrbios verdadeiros, compreendendo aí doenças que afetam primariamente vasos, alvéolos e interstício pulmonar. E assim, a título de exemplificação, uma doença que afeta vasos, que afeta alvéolo e afeta interstício pulmonar, nós estamos acabando, não vou nem falar acabando, né? Nós estamos vivenciando formas graves de uma disseminação viral, né? Vírus esse denominado SARS-CoV, e suas variantes, que levam aos quadros de síndrome de desconforto respiratório agudo do adulto, gravíssimos, né? Uma alta letalidade. E as outras doenças clássicas decorrentes aí de respostas inflamatórias exacerbadas, principalmente aí os quadros aí de sepse, né? E consequentes também a contusões pulmonares extensas. Mais algumas causas de insuficiência respiratória, a SARO, que eu acabei de exemplificar, as pneumonias, as atelectasias, o edema pulmonar, o quase afogamento, a doença pulmonar obstrutiva crônica em quadro de exacerbação, a asma grave e o pneumotórax. Digamos assim que é um pupurri comum de doenças que podem levar ao quadro de insuficiência respiratória tipo 1 ou hipoxêmica, tá bom? Já a insuficiência respiratória tipo 2 ou hipercápnica ocorre por elevação dos níveis de gás carbônico. Ou seja, você vai pegar a gasometria, você vai ver ali aquela pressão parcial, desculpe, aquela pressão parcial de gás carbônico ali acima de 60, 65, 70, né? E levando a níveis aí altos a ponto de o indivíduo entrar em falência ventilatória, certo? Esse tipo de insuficiência respiratória também é chamada de insuficiência ventilatória. Então, guardem uma coisa importante. As insuficiências respiratórias do tipo 1 ou hipoxêmicas, elas são muito mais relacionadas às trocas. E as insuficiências respiratórias do tipo 2, denominadas também de insuficiência ventilatória, elas ocorrem e culminam, né, até a falência ventilatória, principalmente por distúrbios osteomusculares ou de retenção. A insuficiência respiratória tipo 2, ou hipercápnica, ou insuficiência ventilatória, ela pode estar presente em pacientes com pulmão normal, como, por exemplo, na presença de depressão do sistema nervoso central, um trauma crânioencefálico, por exemplo, um Glasgow aí abaixo de 8, certo? Nas doenças neuromusculares, principalmente aí, por exemplo, miastenia graves, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Miller-Fisher, as paralisias flácidas, de modo geral. E, frequentemente, né, elas vão se sobrepor, tá certo? A casos de insuficiência respiratória tipo 1. Ou seja, existe, na maioria das vezes, frente a quadros de insuficiência respiratória tipo 2 ou insuficiência ventilatória,
existem quadros, né, velados de insuficiência respiratória tipo 1, sendo então a insuficiência ventilatória o tipo 2 um bônus, um acréscimo, uma consequência da primeira insuficiência respiratória. Principalmente quando a sobrecarga de trabalho respiratório para se manter uma troca gasosa adequada frente ao início da insuficiência respiratória do tipo 1, precipite a fadiga dos músculos respiratórios, tá bom? Então, assim, isso é muito importante que seja ressaltado. Como eu disse, né, das principais causas, alterações do sistema nervoso central, drogas depressoras, por exemplo, o uso de opioides, é a apneia noturna, tá certo? Os traumas raquimedulares, Guillain-Barré, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose lateral, né, múltipla, tá bom? Os infartos, principalmente região troncoencefálica, as paralisias flácidas e doenças neuromusculares, botulismo, miastenia, síndromes paraneoplásicas, a hipofosfatemia, a hipomagnesemia, hipocalemia, hipocalcemia. Vamos estudar essas alterações eletrólitas, dos eletrólitos, as distrofias musculares, as poliomielites, enfim, um universo muito grande de alterações musculares centrais e periféricas. Disfunção da parede torácica e da pleura, escoliose, espondilite anquilosante, tórax instável, obesidade, cirurgias de toracoplastia, onde se envolva a toracoplastia, são muito dolorosas, e outras como epiglotites, edema de laringe, tumores nas vias aéreas superiores, apneia de sono obstrutiva, etc, etc. Tá certo? Portanto, fica a dica. Reforçando, o cálculo do gradiente alvéolo arterial de oxigênio, ele vai permitir, por isso que normalmente a gente pergunta, tá? Os senhores e as senhoras devem sempre exigir isso, tá bom? Diferenciar os tipos de insuficiência respiratória, né? A hipoxemia, que é a dose menor que 60, com gradiente alvéolo arterial aumentado, acima de 100, indica defeito na troca alvéolo-capilar e aponta para a insuficiência respiratória do tipo 1. E a hipoxemia, que é a O2 menor que 60. Com um gradiente normal, se nós não descontarmos a idade, um gradiente menor que 100, ela sempre vai ser, ou invariavelmente, né, ela vai ser resultado e compatível com um quadro de hipoventilação alveolar, ou seja, a insuficiência respiratória do tipo 2. Tá bom. Nós entendemos a fisiopatologia, pedra angular, entendemos aquilo que pode alterar a troca gasosa, vimos e estudamos o gradiente alvéolo arterial, tá certo? Classificamos a insuficiência respiratória, e agora vamos passar para o quadro clínico. Gente, vocês, futuros e futuras médicas, né, não vão achar difícil fazer o diagnóstico clínico de um quadro de uma insuficiência respiratória aguda. Tá? Normalmente, esses pacientes,
com insuficiência respiratória, eles vão queixar-se de dispneia, eles vão demonstrar elevações das frequências respiratória e cardíaca. A cianose vai estar presente principalmente quando os níveis de carboxiemoglobina excederem a 5 gramas por decilitro. À medida que a hipoxemia vai se acentuando, né, esse indivíduo vai rebaixando neurologicamente, com diminuição da sua função cognitiva, ele fica mais susceptível a uma deteriorização da capacidade de julgamento, por vezes fica agressivo, apresenta uma incoordenação motora e não é muito difícil, principalmente se não visto a tempo, né? A evolução para um coma, a perceptiva e a reativa, e até mesmo, infelizmente, a perda do nosso paciente, a morte. Tá bom? O diagnóstico. Normalmente, o diagnóstico sempre vai ser clínico e por imagem, além da questão da gasometria, tá bom? E sempre a gente tem que, né, para diagnosticar uma doença. Isso é comum a todas as doenças aí. O diagnóstico e a investigação se basear numa história clínica informativa, sucinta, né, sem muitos adereços, mas que contenha o fundamental e o essencial para a elaboração do raciocínio clínico, um exame físico detalhado, tórax silencioso, ronco-sepíleo, cianose, tiragem intercostal, cornagem, palidez, sudorese, aumento da frequência respiratória, né? E os exames complementares indicados que sejam adequados para consolidar o seu diagnóstico. Não resta a menor dúvida que hoje em dia a gente deve lançar a mão, não possível, sempre de uma tomografia computadorizada de tórax de alta resolução. O raio-x já tem a sua importância, já teve muito mais importância no contexto, né, do diagnóstico, mas hoje existem aí maneiras da gente conseguir investigar de forma melhor com exames complementares. Obviamente, como eu falei, né, a confirmação da presença da insuficiência respiratória, a classificação, né, principalmente, ela só vai ser possível, né, de forma pontual, de forma correta, através da análise dos gases sanguíneos. Isso é feito pelo gasômetro, seja ele portátil, como esse está aí, ou um gasômetro de bancada, de laboratório. E algumas características, né, além daquelas que já foram faladas, uma indicação rápida das condições das trocas gasosas, num primeiro momento, ela é dada pelo percentual de oximetria de pulso. Invariavelmente, uma saturação arterial de oxigênio menor que 90%, né, ao ar ambiente, ela é fortemente indicativa do diagnóstico. Por isso que na pandemia de Covid, a gente orientava, né, o paciente que estava com Covid em ambiente domiciliar com o uso, né, do seu oxímetro de pulso, tá certo? Né? O uso do seu oxímetro de pulso, que ele monitorizasse constantemente, né, a sua saturação, e se ele pressentisse piora clínica, né, naquilo que
ele estava sentindo, aliado a uma saturação de oxigênio menor do que 90%, que ele procurasse um médico, tá certo? Ou o serviço médico, tá bom? E considera-se uma troca gasosa inadequada, né, quando a pressão parcial de oxigênio for aí menor que 60 milímetros, tá certo? Ou ainda, quando a PaCO2 ultrapassar 45 milímetros. Com isso, a gente consegue realmente classificar, né, e confirmar a presença da insuficiência respiratória. Existem alguns pontos chaves, né, para já ir finalizando a nossa aula, que, né, os key points, que eu gostaria aí de ressaltar. O parâmetro gasométrico que melhor se correlaciona com a ventilação alveolar, portanto, então, PaCO2. Pacientes portadores de pneumopatias crônicas, tais como doença pulmonar obstrutiva, né? Eles vivem no limiar de cronicidade, né? E podem, inclusive, ter níveis acentuados de hipoxemia e de hipercapnia. É muito comum você atender um paciente ambulatorialmente, realizar uma gasometria ambulatorial, se você tiver disponível. Se esse paciente for portador aí de uma doença pulmonar obstrutiva, enfisema, complexo de DPOC, enfisema. Por vezes, você pode ter, o paciente está ali bem lúcido, orientado, em tempo e espaço, Glasgow 15, hemodinamicamente estável, mas ele pode, de repente, apresentar ali, numa gasometria, uma PaCO2 de 55, 60, tá? Um PO2 aí de 55, 58, uma saturação de 89, tá? Um bicarbonato mais alto, um pH tendendo mais para uma alcalinização, né? Uma alcalemia, tá bom? Mas estes vão ser as exceções, né? Porque eu falei no slide anterior, da questão da hipoxemia e da hipercapnia. E a presença, né, de hiperventilação por acentuação da hipoxemia neste paciente, né, vai nos levar a um quadro de alcalose respiratória, enquanto que a acidose respiratória, no paciente com DPOC, ela é extremamente indicativa de uma retenção de gás carbônico, quando essa acentuação do gás da acidose respiratória exceder os limites da compensação. Em pacientes com quadros de crises asmáticas, nós vamos ter aí elevações transitórias nos níveis da PaCO2, exatamente aí pela incapacidade de exalar, né, o gás carbônico, decorrente aí do edema da região dos bronquíolos e dos brônquios, né, ou seja, do broncoespasmo grave, e pacientes com quadros neuromusculares, eles apresentam hipoxemia e elevações acentuadas de gás carbônico na vigência de um pH arterial normal. Por quê? É um mecanismo de adaptação, é um distúrbio compensado, que a gente fala que nós estudamos na aula passada, tá certo? Porque o ritmo de instalação da doença é e foi muito lento, tá bom? O tratamento da insuficiência respiratória deve ser individualizado em função das causas desencadeantes e dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Isso aí nós vamos estudar, né, no decorrer aí do curso, doenças que comumente levam, né, a quadro de insuficiência respiratória,
Mas, de um modo geral, você dando suporte ventilatório, associado a uma manutenção adequada das vias aéreas, junto com a oxigenoterapia, você vai criar um círculo virtuoso para que o paciente possa alcançar a melhora clínica. E, obviamente, o médico seria exitoso, né, no seu tratamento. Tá? O que eu tinha para falar a respeito de insuficiência respiratória era isso. Tá bom? Ela é uma aula basicamente introdutória, onde eu quis mostrar um pouco da fisiopatologia, um pouco da classificação e dos tipos, o tratamento, o diagnóstico e tratamento de linhas gerais, desta entidade clínica, né? Com o decorrer do curso, falaremos aí das pneumonias comunitárias graves, do tromboembolismo pulmonar, do choque cardiogênico, etc, etc, etc. Que são doenças que levam a importantes, o edema agudo pulmonar, que são doenças que levam aí a uma rápida deteriorização do status ventilatório do paciente. Ok? Então, até a próxima aula. Fico à disposição aí as perguntas.